Bem, pessoal, agora vamos para uma aplicação que é o exemplo 3.10 do guarda do zoológico e o macaco, né? Então, inicialmente, a gente pode pensar o problema sem a presença de gravidade. Sem a presença de gravidade, o guarda atira no macaco, a bala segue essa trajetória retilínea, o macaco está lá na árvore, tanto faz soltar como não tem gravidade, ele fica lá, ele com certeza o dardo atinge o macaco. Agora, na condição com gravidade, você tem o dardo seguindo essa trajetória azul e o macaco caindo com a aceleração da gravidade. Como ambos caem com a aceleração da gravidade, então é de se esperar que, de fato, o y do dardo igual ao y do macaco, que é o mesmo GT2, logo o dardo invariavelmente atinge o macaco. Então, numa análise física do problema, a gente vê que, de fato, o dardo atinge o macaco. Agora, a gente precisa provar que, de fato, isso ocorre. Então, a gente precisa definir que você tem um tempo t, que de fato as coordenadas x e y, tanto do dardo como do macaco, serão iguais. No caso, o macaco só tem variação em y, né? Porque ele cai na vertical, então o x dele é sempre d, né? Então o x do macaco é sempre d. A gente observa da figura que o dardo tem velocidade v0 inicial, né? Que faz um ângulo α0 com o eixo x, ou seja, ele tem componente y e x da velocidade inicial. A posição inicial do dardo é x0 e y0, né? É zero, ou seja, a gente vai colocar o sistema de coordenada mesmo na ponta da saída da arma. E o macaco tem posição inicial y0 dada por d tangente de α0, né? Que é essa altura aqui que é tirada desse triângulo retângulo aqui. Portanto, então a gente tem que agora encontrar fisicamente, por meio de equações, que de fato esse dardo vai acertar o macaco. Então, para que haja encontro entre os dois corpos em movimento de projeto, por exemplo, o dardo tranquilizante e o macaco, é preciso demonstrar que existe um tempo t que ambos possuem a mesma coordenada x e a mesma coordenada y. A gente estabelece que a origem do sistema de coordenadas é na saída da boca da arma, ou seja, o dardo sai da posição y0 e x0 igual a zero, ou seja, enquanto que o macaco, como eu já havia falado com vocês, ele sai da posição, se o sistema de coordenadas está zerado aqui, ele sai da posição y0 d tangente de α0. Né? Então, como o macaco está em queda livre, a gente tem que o x do macaco não muda, é sempre a distância d, né, que está definida aqui na figura, certo? A equação do movimento do macaco, xd é um movimento uniforme, xd é v0 cosseno de α0t, na condição de que os dois são iguais, o x do macaco e o x do dardo, a gente tem que d é igual a v0 cosseno de α0t, a gente conta que t é d sobre v0 cosseno de α0. Agora, para provar que o dardo atinge o macaco, temos que neste tempo as coordenadas de ambos sejam iguais, ou seja, a gente também tem que ter um tempo t, que no caso tem que ser igual a esse para que ym e yd sejam iguais. A equação para a coordenada y do macaco e do dardo é y igual a y0 mais v0 yt menos o meio de gt2. Aí no caso do macaco, ele não tem velocidade inicial, ele é queda livre, ele tem y0, que é d tangente de α0, como a gente viu aqui na figura, ó. Ele larga dessa altura aqui, que é d tangente de α0, enquanto que o dardo não tem y0, o y0 do dardo é zero, então ele larga da origem, tá certo? Que a gente colocou a origem mesmo no cano da arma. Mas ele tem velocidade inicial, então v0y é v0 seno de α0t, e os dois são sujeitos à aceleração da gravidade, né? O y do macaco o y do macaco tem que ser igual ao y do dardo, portanto, a gente tem que d tangente de α0 menos o meio de gt2 tem que ser igual a v0 seno de α0t menos o meio de gt2, certo? Nesse caso, esse termo meio de gt2 se cancela com esse, porque se você passar para o outro lado da igualdade, eles vão se cancelar, e a gente fica com esse termo d tangente de α0 igual a v0 seno de α0t, né? Tangente de α0 é seno de α0 sobre cosseno de α0, tá certo?
E aí agora eu isolo o tempo, né? Jogo esse termo V0 seno de alfa zero para o outro lado, eu fico com T igual a D dividido por esse termo V0 seno de alfa zero, multiplicando seno de alfa zero com seno de alfa zero, seno de alfa zero se cancela e eu sobra T igual a D V0 cosseno de alfa zero. Veja que esse tempo que satisfaz ym igual a yd é o mesmo tempo que satisfaz xm igual a d para o caso da coordenada x, né? Xm igual a xd, assim como ym igual a yd. Isso prova que, de fato, o dardo vai encontrar o macaco, porque nós temos um tempo comum, um tempo que satisfaz tanto a condição x do macaco igual a x do dardo, como y do macaco igual a y do dardo, certo? Então, essa que foi uma aplicação desse movimento de duas em três dimensões, onde você prova que um projeto que é atirado pode encontrar um que é solto em queda livre, nessa condição física, tá certo? Então, eu vou encerrar essa aula de hoje, até a próxima.